Olá! Nesse vídeo nós iremos fazer uma resolução comentada do primeiro simulado do SAEB Santa Catarina, na terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Luciano. Questão número 1. O gráfico a seguir representa a porcentagem da distribuição de moradores em domicílios particulares permanentes por condição de ocupação do domicílio, conforme mostrado a seguir. Então vamos olhar esse gráfico aqui. Distribuição dos moradores em domicílios particulares permanentes em porcentagem por condição de ocupação do domicílio. E aí são dados três condições de ocupação do domicílio, que é próprio de algum morador, alugado, cedido ou emprestado. Vamos ver o que mais a questão dizia. Um economista está estudando o impacto das políticas habitacionais nas últimas décadas e deseja identificar em qual período houve a maior variação percentual na proporção de domicílios próprios de moradores, considerando os intervalos entre os censos. Considerando os dados apresentados, qual foi a maior redução percentual aproximada na proporção de domicílios próprios de algum morador entre dois censos consecutivos? E em qual período essa redução ocorreu? Então, domicílios próprios de algum morador seria então essa linha de cima aqui, né? Houve redução apenas aqui, ó, onde a linha é ascendente. Aqui onde a linha cresce não era redução, né? Então, de 2000 a 2010, de 2000 a 2010 e de 2010 a 2022. De 2000 a 2010 foi de 76,8 a 75,2. A redução, então, aqui foi de quanto? Vamos ver quanto falta de 75,2 a chegar em 76,8, né? 75,2 até 76 dá 0,8. 76 até 76,8 dá mais 0,8, né? Então, 0,8 mais 0,8, 1,6. Então, aqui a redução foi de 1,6 pontos percentuais. De 75,2 a 72,7, vamos ver aqui, de 72,7, quanto falta chegar a 75,2. 72,7 até 73 dá 0,3. 73 até 75 dá 2. Aqui já acumulou 2,3, né? 75,2 a 75 a 75,2 dá mais 0,2. O total aqui daria 2,5, né? Ou se não, pega, faz aqui cada um do seu jeito a subtração, né? Então, houve uma redução maior de 2010 a 2022 e essa redução foi de 2,5 pontos percentuais. Vamos ver qual resposta se considera essa situação, né? Aproximadamente, ó, a questão B aqui, ó, aproximadamente 2,5% entre 2010 e 2022. Então, essa seria a resposta correta. Questão 2. Em um jogo de futebol, a equipe médica que estava localizada no ponto P, em uma das laterais do campo, foi solicitada a prestar atendimento a um dos atletas que se encontrava localizado no ponto Q. Daqui do ponto P até o ponto Q, lá na linha de escanteio, né? Na figura a seguir está representado o campo com formato retangular e a trajetória retilínea realizada pela equipe médica até o atleta. Então, essa trajetória retilínea aqui, né? Qual foi a distância aproximada percorrida pela equipe médica até atender esse atleta? Então, vamos fazer aqui um triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui a situação. Assim. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Então, nós temos um triângulo retângulo com medidas, metade do campo aqui, né? Que seria 60 metros. E aqui a medida da lateral, 90 metros. Nós queremos saber essa distância aqui. Essa situação em que nós temos que aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, d ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 60 ao quadrado.
D ao quadrado igual a 90 é 9 vezes 10. Então, vou fazer 9 ao quadrado dá 81, 10 ao quadrado dá 100. 81 vezes 100 dá 810. 8.100, desculpa. Mais 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 6 vezes 10. 6 ao quadrado é 36. 10 ao quadrado dá 100. Aqui dá 3.600. Então, D ao quadrado é a soma desses dois números aqui. Vamos somar aqui. 8.100 mais 3.600. 0, 0, 7, 11.700. 11.700 é o mesmo que 117 vezes 100. E 100 já tem raiz exata, é 10, né? Então, a bronca vai estar aqui no 117. 117, vamos arriscar ver se ele é um múltiplo de 13, né? Então, 13 vezes alguma coisa vezes o 13, né? Qual o número que eu vou chutar aqui para dar o 117? Vai ser algum número que, quando eu multiplico, vai dar o último dígito igual a 7, né? Vamos chutar o 9, então. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 3 é 27. E o 2, 9 vezes o 9, 11 aqui, ó. Deu 117. Então, de fato, 117 é 13 vezes 9. D ao quadrado é igual a 9 vezes 13 vezes 100. Então, D é a raiz quadrada disso tudo ali. 9 vezes 13 vezes 100. As raízes exatas podem sair fora, né? A raiz de 9 é 3. A raiz de 100 é 10. Vezes a raiz de 13. A raiz de 13 é aproximadamente 3,6. Então, D igual a 30. 3 vezes 10 é 30, né? Vezes o valor aproximado que aparece ali, que é 3,6. Então, vamos fazer 30 vezes 3,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Vamos somar isso aqui. Dá 0, 8, 10. Então, foi multiplicado por 3,6. Eu tenho que deslocar a vírgula aqui, vai dar 108. Então, a resposta aqui seria 108 metros. Seria C. Questão 3. Uma caixa que representa a figura de um poliedro precisa ser reforçada com 3 parafusos em cada vértice, um revestimento de metal nas suas 7 faces e a aplicação de cola especial em todas as 15 arestas. A quantidade necessária de parafusos será igual a... Se necessário, utilize a expressão V menos A mais F igual a 2. Então, aqui ele deu a relação de Euler dos poliedros. E nós temos que utilizar a relação de Euler para achar a quantidade de vértices. Aí depois multiplicar a quantidade de vértices por 3, porque em cada vértice vai 3 parafusos, já que o objetivo é achar a quantidade de parafusos necessárias, né? Então vamos pegar os dados aí do problema. Ah, 7 faces. Então, quantidade de faces igual a 7. Vou fazer melhor aqui. E aplicação de cola especial em todas as 15 arestas. Então, tem 15 arestas. E então nós queremos saber a quantidade de vértices. É uma simples aplicação de fórmula, né? V menos A mais F igual a 2. Qual é a quantidade de vértices? A aresta é 15, então substituímos aqui. E a quantidade de faces é 7. Então, nós vamos ter essa situação aqui. Menos 15 mais 7 dá menos 8, igual a 2. Então, a quantidade de vértices é igual a 8 mais 2, vértices igual a 10. Tem 10 vértices. Quantidade de parafusos.
Qual é a quantidade de parafusos? É 3 vezes a quantidade de vértices, porque em cada vértice vai 3 parafusos. Portanto, 3 vezes 10 dá 30 parafusos. Então, a resposta seria a C. Questão 4. Um urbanista registrou em um sistema ortogonal as coordenadas de alguns pontos estratégicos de uma cidade, conforme mostra o gráfico a seguir. O para-ordenado que representa a localização da represa é... A represa está aqui no desenho, né? Vamos marcar aqui o ponto que representa a represa, né? E vamos identificar as coordenadas desse ponto. No eixo X, as coordenadas de um ponto, né? Vamos representar esse ponto aqui como R, né? R, o ponto que é o da represa. Toda coordenada eu preciso colocar o eixo X primeiro e depois o eixo Y, né? No eixo X, vamos projetar aqui no eixo X, então, vai ser o 4 negativo. Certo? E no eixo Y, que é sempre a segunda coordenada, é aqui o menos 3. Então, a resposta é a D. Essa é uma questão de identificação da coordenada. Uma questão bem fácil mesmo. Questão 5. O engenheiro deseja construir uma estrada de ferro entre os pontos de coordenadas 2, 3 e 4, 7, devendo a trajetória da estrada ser retilínea. Qual é a equação da reta que representa essa estrada de ferro? Então, nós queremos saber a equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 4, 7. A equação da reta não vertical ela vai ter a seguinte forma: y igual a mx mais b, em que o m é o coeficiente linear, coeficiente angular, desculpa, e o b é o coeficiente linear. Primeiro, então, vamos calcular o coeficiente angular. O m, então, vai ser dado pela variação no eixo y. Vamos considerar aqui, então, y2 menos y1, dividido pela variação no eixo x, que é o x2 menos x1. Vamos rotular, então, aqui o primeiro como de coordenada x1, y1, e o segundo ponto como coordenada x2, y2. Então, x1, y1 é igual a 2, 3, x2, y2 igual a 4, 7. O coeficiente angular entre esses dois pontos, né, da reta seria então y2 menos y1, x2 menos x1. Então, seria 7 menos 3, coordenada y com coordenada y, né, dividido por x2 menos x1, que é 4 menos 2. 7 menos 3 dá 4, 4 menos 2 dá 2. Coeficiente angular, então, é igual a 2. A equação ela passa, então, a ter a seguinte forma: y igual a 2 vezes x mais b. Falta achar o coeficiente linear. O coeficiente linear, então, nós vamos substituir qualquer uma das duas coordenadas aqui de um desses dois pontos. Vamos escolher o primeirinho aqui, ó. x1, y igual a 2, 3. Y desse ponto é o 3, igual a 2 vezes o x, que é 2, mais b. Portanto, 3 é igual a 2 vezes 2, 4, mais b. E b é igual a 3 menos 4. B é igual a 1 negativo. Então, b é igual a 1 negativo. M igual a 2 e b igual a 1 negativo. E finalmente nós temos então que y é igual a 2 vezes x menos 1. E a resposta é a B. Questão número 6. As retas R, que é igual a y igual a 2x, e S, y igual a 3x menos 9,
descrevem as trajetórias de dois aviões que levantaram voo de uma pista conforme indica o gráfico a seguir. Aqui está o gráfico da situação. As coordenadas do ponto P são, então, as coordenadas do ponto P seriam as coordenadas do encontro da reta S com a reta R, né? Então, vamos montar aqui o sistema de equação, y igual a 2x e y igual a 3x menos 9. Vou ter que resolver esse sistema de equação que vai determinar as coordenadas do ponto P. Para resolver esse sistema é mais fácil fazer substituição, já que o y igual a 2x, eu posso simplesmente substituir na segunda equação. Então, se eu chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2, nós vamos ter o seguinte, uma substituição. Então, substituindo 1 em 2, obtemos 2x igual a 3x menos 9. Então, nós temos, só vou refletir aqui o 3x menos 9, só trocar de lado aqui os termos. Então, agora, isso aqui é equivalente a 3x menos 2x igual a 9, né? 2x para cá, 9 para lá. 3x menos 2x vai ficar igual a x, x igual a 9. Igual a 9. Agora eu volto em qualquer uma das duas equações e substituo o valor de x. Vou pegar a primeira. Y igual a 2x, né? Mais o x a gente já achou, que é 9. Então, y igual a 2 vezes 9, que dá 18. Portanto, as coordenadas do ponto P são o x, que é 9, e o y, que é 18. A solução seria, então, a alternativa C. Questão número 7. Uma praça tem forma quadrada e possui perímetro de 24 metros. Na praça existem árvores próximas a cada vértice e fora da área quadrada que a representa. Desejamos aumentar a área da praça alterando-se sua forma e mantendo-se as árvores externas a ela, conforme ilustra a figura a seguir. O novo perímetro da praça é... Então, o enunciado está dizendo que o perímetro antes da alteração é 24 metros. Então, nós temos esses quatro lados do quadrado que vão formar os 24 metros. Né? Se eu pegar o 24 e dividir por 4, nós vamos ter 6 metros. Então, cada lado do quadrado aqui vale 6 metros. Certo? 6 metros. 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Dando o 24 metros que foi descrito no enunciado. Esse recuo de 2 metros aqui, praticamente não vai aumentar no perímetro somente essas medidas aqui, ó, que eu estou marcando. Somente essas medidas. Porque as outras já existiam. Esses 6 metros aqui ele só foi afastado para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. Continuando aqueles 24 metros. Então, eu acrescentei 2, mais 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 2. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, mais 2 vezes 8. Vai acrescentar 16 metros no perímetro. Certo? Então, o total do novo perímetro vai ser os 24 metros que já existiam, mais 16 metros. 24 mais 16 dá 40 metros. Portanto, a resposta correta é a C. Questão 8. A figura a seguir representa a planta de um apartamento. A área total em metros quadrados. Então, para saber a área dessa figura aqui, a área total, né? Nesse tipo de situação, é mais fácil a gente completar a área
para saber quanto que era se essas partes não tivessem sido retiradas, né? Então vamos completar essa área aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Tá bom, já dá para entender, né? A medida aqui embaixo já foi dado, que é 6 metros, né? O total da medida aqui é 8. Aqui já temos 3 mais 2, que dá 5. Portanto, aqui são 3 metros. Aqui é 2. O total embaixo, que é 4 mais 6, dá 10, né? Como é um retângulo, aqui já deu 8, aqui também vai ser 2 metros. A área total seria, sem esses dois recortes aqui do quadrado do retângulo, seria 10 vezes 8. 10 aqui na base, né? 6 mais 4 dá 10, vezes 8 dá altura. 10 vezes 8 dá 80. Mas aí eu tenho que subtrair a área do quadrado e a área do retângulo, né? Então a área desse quadradinho aqui vai ser igual a 2 vezes 2, 4. E a área desse retângulo vai ser 6 vezes 3, 18. Então a área total aqui que tem que retirar da área. A área total retirada aqui, desculpa, né? Vai ser a área do quadrado mais a área do retângulo, que vai ser 22 metros quadrados, né? Eu vou ter que retirar então do 80 metros quadrados esse 22, né? Aqui vai ficar 8, 58, né? Então a resposta aqui seria 58 metros quadrados. Questão 9. Observe a reta numérica a seguir. Considerando que 4 negativo é menor que x e x é menor que 4, um dos pontos que x poderá assumir é... Vamos marcar então esse intervalo de 4 negativo até 4 positivo. Qual ponto está ali no meio? É o M, né? Então, questão facílima ainda. A resposta certa é a C. Questão 10. Uma torneira enche um barril em 3 horas. Outra enche em 15 horas, conforme ilustra a figura a seguir. Então, é uma figura já bem sugestiva, né? Já indicando um caminho de resolução. Abrindo ambas as torneiras simultaneamente, o tempo estimado para que o barril encha completamente é... Melhor forma de resolver esse tipo de problema aqui usando o conceito de vazão, tá? Então nós vamos considerar o seguinte aqui, ó, que a vazão de cada torneira é igual à quantidade de barris que ela enche, né? Dividido pelo tempo, certo? Isso aqui vai ficar então uma taxa de variação dada em barris por hora. Barris por hora. A torneira 1 ela tem uma vazão de um barril a cada 3 horas. Então dá um barril a cada 3 horas. 3 horas, um terço, né? A torneira 2 ela tem uma vazão de um barril a cada 15 horas. Então, um barril, 1 sobre 15 barris por hora. A vazão, quando as duas torneiras estiverem abertas, vai ser a soma dessas duas vazões. Então, nós teremos que, vou chamar só de V, a vazão das duas. Vai ser igual a V1 mais V2. Então, nós vamos ter um terço de barril por hora, mais 1 sobre 15. Eu tenho que somar essas duas frações aqui. Então, a vazão vai ser igual a 1 terço mais 1 sobre 15.
Essa fração aqui eu vou transformar ela numa equivalente que tenha denominador igual a 15. Para isso eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 5 por 15 mais 1 por 15. Então, a fração equivalente com o denominador 15, que é equivalente à fração 1/3, é 5 por 15. Essa soma agora pode ser feita somando apenas os numeradores e mantendo o denominador, dá 6 por 15. Essa é a vazão das duas torneiras. A vazão das duas torneiras vai ser igual à quantidade de barris que a gente quer encher, que é de novo 1, dividido pelo tempo, que a gente vai chamar de T. Então, a vazão em conjunto é 6 por 15, né? Então, esse 1 sobre T igual a 6 por 15, que eu já posso simplificar, na verdade, isso daqui, né? Já poderia até, inclusive, ter colocado essa fração simplificada aqui. Deixa eu apagar aqui. Simplificando esta fração 6 por 15, ela vai ficar dividindo por 3 em cima e embaixo, e vai ficar com 2 quintos, né? Então, isso aqui é igual a 2 quintos. Multiplicando, fazendo a multiplicação cruzada, né? Igualdade de duas frações, nós temos t vezes 2 dá 2t, igual a 1 vezes 5. Portanto, t igual a 5 dividido por 2, que é igual a 2,5 horas. Dá 2 horas completas mais 0,5 horas, que é metade de uma hora. Portanto, 2 horas e 30 minutos. A resposta aqui é a B. Questão 11. Uma reportagem mostra que australianos usam drogas anticoncepcionais para conter a multiplicação de koalas. Trata-se de uma droga com a qual os cientistas tentam enganar o sistema imunológico das fêmeas, conforme a figura a seguir. Então, aqui é a figura com a situação, né? Uma enquete feita com internautas perguntava se eles eram favoráveis a esse tipo de esterilização de espécies de animais que se tornaram praga, de acordo com o recorte apresentado acima. Entre os entrevistados, quantos aproximadamente reprovaram esse tipo de esterilização? Então, nós temos aqui o total de participantes, tirando então ali da enquete, né? 323. Total 323. Quantos reprovaram? O percentual de reprovação aqui foi 57%. 57%. 57% é o mesmo que 57 dividido por 100, que é igual a 0,57. Então, eu tenho que multiplicar o 323 por 0,57. Apenas isso que eu tenho que fazer. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 2, 14. 15, 16. Vai 1. 7 vezes 3, 21. 22 aqui. 5 vezes 3, 15. Sobe 1. 5 vezes 2, 10. 11. Sobe 1. 5 vezes 3, 15. 16. Dá 1. 6 mais 5 dá 11. Sobe 1. 3, 4. 8, 1. Desloca a vírgula duas vezes, dá 184 aproximadamente. Então, a resposta correta é a C. Questão 12. Analise os triângulos a seguir. Entre as figuras acima, as que representam triângulos semelhantes são? Então, triângulos semelhantes são aqueles triângulos que que foram ampliados ou reduzidos, né? Então, você obtém um do outro fazendo uma ampliação, redução e o movimento, né? Vamos considerar então aqui esse primeiro triângulo. Qual é o lado menor? É o 6, né? Então, vamos considerar esse lado 6 aqui. Aí depois o 8 e depois o 12. Qual é o menor nesse daqui? O menor nesse aqui é o 8, certo? 8. E aí depois o 9 e depois o 12. Aqui já tem o 12 aqui, ó, como sendo maior, ele é igual, mesmo sendo alterado os outros lados, né? Então, a figura 2 não pode ser semelhante à primeira.
Vamos tentar aqui, ó, a figura 1 com a figura 4. O menor valor aqui é o 12, depois o 16, depois o 24. Veja que o 12 é o dobro do 6. O segundo valor aqui é o dobro do 8. Ó, eles estão se correspondendo aqui, ó, o 8, o dobro, e o 3 é o dobro também. Então, esses dois aqui são semelhantes. Esses dois triângulos aqui são semelhantes, certeza. Como a resposta só tem um par de triângulos semelhantes, então é esse aqui, a resposta é esse aqui. A figura 1 com a figura 4. A alternativa correta é a C. Questão 13. Para permitir o acesso ao monumento que está sobre um pedestal de 1,5 metros de altura, será construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a figura a seguir. O comprimento da rampa de acesso ao monumento é... Então, aqui é uma simples aplicação de trigonometria, né? Em que a gente vai utilizar esse ângulo e uma função trigonométrica. Como nós temos, vamos considerar então esse triângulo aqui, né? Esses 3 pontos aqui. Nós vamos aqui vai envolver a altura do pedestal, que seria esse 1,5 metros aqui. E nós queremos saber a inclinação da rampa, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Aqui. Vamos chamar isso aqui de A, então. A função trigonométrica que envolve o cateto oposto a esse ângulo, que é esse cateto. O cateto oposto ao ângulo 30 graus é esse daqui de 1,5, né? E a hipotenusa, o que envolve o cateto oposto e a hipotenusa é a função seno, né? Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 30 graus dividido pela hipotenusa. Certo? Portanto, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto em questão aqui, que é 1,5, dividido pela hipotenusa, que nós chamamos de A. Seno de 30 na tabela é 1/2. Então, nós substituímos esse valor. 1/2 é igual a 1,5 sobre A. Agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes A é igual a 2 vezes 1,5. 1 vezes A é A. O dobro de 1,5 é 3. Então, a resposta é a B, 3 metros. Questão 14. O retângulo representado na figura tem 35 metros quadrados de área. Então, o retângulo inteiro tem 35 metros quadrados de área. A área do quadrado sombreado é em metros quadrados igual a... Então, vamos ver aqui. A base do retângulo grandão é 5 mais x, né? 5 mais x. A altura é 3 mais x. Então, a área do triângulo grandão é 5 mais x vezes 3 mais x. Eu faço assim, tá? E isso dá 35. Então, eu tenho que fazer esse produto aqui. Para eu fazer esse produto, eu vou utilizar a propriedade distributiva. Cada um dos números aqui vai multiplicar cada um dos outros do segundo binômio. Então, vamos pegar aqui o 5. 5 ele multiplica o 3 e depois ele multiplica o x. Assim. Certo? 5 vezes 3 é 15. 5 vezes x é 5x. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo termo, que é o x. Vou multiplicar pelo 3 e vou multiplicar pelo x. Então, x vezes 3 dá 3x e x vezes x dá x ao quadrado. Tudo isso é igual a 35. Vamos unir os termos semelhantes e já tentar colocar na ordem correta da equação quadrática, que é o que a gente vai ter que resolver aqui. O termo de maior grau é x ao quadrado, já vamos colocar ele aqui. Vamos unir os termos semelhantes em x, que é 5x mais 3x, que dá 8x. E o 15 aqui, igual a 35. Agora eu preciso colocar ela na forma padrão. X ao quadrado mais 8x. Esse 35 vem para cá, vai ficar mais 15 menos 35 igual a 0. Então, x ao quadrado
mais 8x, 15 menos 35 vai dar 20 negativo. Então tem x ao quadrado mais 8x menos 20 igual a zero. Para resolver a equação do segundo grau aqui, eu acho os coeficientes, né? O coeficiente x ao quadrado, que é o a, é igual a 1. O coeficiente do x é o b, que é igual a 8. E o coeficiente, que é o termo livre, o coeficiente c é igual a 20 negativo. O delta, como bem sabemos, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Portanto, o delta é igual a b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 20 negativo. Então, o delta é igual a 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64. Aqui o sinal aqui desse termo aqui vai ser positivo, que eu tenho menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20 dá 80. Delta é igual a 144. 144. Agora vamos resolver a equação, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. É o que nós temos que fazer. Então, x é igual a menos b, o negativo de b, o b aqui é positivo, ele vai ficar negativo. Mais ou menos a raiz do delta que nós acabamos de achar aqui, que é 144, dividido por 2 vezes a, o a que é 1. X vai ser igual a 8 negativo mais ou menos a raiz de 144. Eu suspeito que seja 12. Vamos fazer aqui só para conferir. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2. 1 vezes 2, 1. Dá 144. De fato é 12, né? Então a raiz de 144 é 12. Dividido por 2. O primeiro valor de x aqui, o x', vai ser quando eu considerar o sinal positivo aqui. Então vou ter menos 8 mais 12 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 4 dividido por 2, que deu 2. O segundo valor vai dar a soma de dois números negativos, que vai dar uma raiz negativa. Eu só vou fazer mesmo só para a gente exercitar a resolução da equação, mas esse valor não vai ser útil para nós, porque o x ele é um número positivo, por ser uma medida, né? Então aqui nós vamos ter 20 negativo dividido por 2, que deu 10 negativo. A solução do nosso problema é essa raiz aqui, x igual a 2, né? Porque a gente está falando de medida de comprimento, né? Então, se x é igual a 2, a área do quadradinho, que é x ao quadrado, vai ser o quê? 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. A resposta, então, é 4 metros quadrados. Questão B. Alternativa B, resposta. Questão 15. Uma loja que aluga ferramentas costuma cobrar o aluguel de suas mercadorias de acordo com a tabela a seguir. Shop Ferramentas, quantidade de dias aqui, é uma taxa fixa que é cobrada, né? Mais a diária. E aqui o total que fica. A primeira coisa que a gente já tem que perceber aqui é que ele sempre aumenta 6,50. 6,50. 6,50. De novo aqui 6,50. 6,50. Certo? E tem uma taxa fixa. Então, o P vai ser igual a taxa fixa de 12, né? Mais a quantidade de vezes que vai ser acrescentado 6,50. Se é um dia é 6,50, se é 2 é 6,50 vezes 2, né? Porque aqui vai aumentar 6,50, vai dar 6,50 vezes 2. Depois vai aumentar de novo mais 6,50, 6,50 vezes 3 e assim por diante, né? Então, vai ser 6,50 vezes o D, vezes a quantidade de diárias, né? De dias, desculpa, né? Então, o valor a ser cobrado
vai ser isso, né? O total aqui, o P vai ser a taxa fixa mais 6,50 vezes a quantidade de área. A resposta aqui seria então a D. Questão 16. O custo de produção de uma pequena empresa é composto por um valor fixo de R$ 1.500 mais R$ 10 por peça fabricada. O número X de peças fabricadas quando o custo é de 3.200 é? Então vamos ver aqui. Custo de produção, vamos chamar de C, é igual a um valor fixo, que é de 1.500, mais R$ 10 por peça fabricada, que aqui ele chamou de X, né? Então 10 vezes X. Então 1.500 é o fixo, mais 10 a cada peça fabricada. Se for uma peça, vai acrescentar 10. Se for duas, 20, 3, 30 e assim por diante, né? E aí ele diz que o número X de peças fabricadas quando o custo é de 3.200 é quanto? Então, se o custo aqui for 3.200, o valor pela função vai ser, isso aqui vai ser igual a 1.500 mais 10 vezes x, certo? Então, nós vamos ter 3.200 menos 1.500 mais, igual a 10 vezes x, certo? 3.200 menos 1.500 dá 1.700 igual a 10 vezes x. Só vamos refletir aqui os lados da equação para ficar mais fácil para a gente enxergar. 10 vezes x igual a 1.700. Portanto, o x vai ser igual a 1.700 dividido por 10, que vai dar 170. Então, o número de peças fabricadas quando o custo é 3.200 é 170 peças. Questão 17. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura em um dia do mês de julho, na cidade de Urubici, localizada na Serra Catarinense. De acordo com o gráfico, a temperatura aumenta no período de... Então, para nós fazermos uma análise gráfica do comportamento do gráfico, nós fazemos o seguinte. Ao percorrer o eixo X na direção positiva, nós vemos o que acontece com o eixo Y. Então, vamos lá. Começando aqui do zero, vamos demarcar essa primeira partezinha aqui, ó. Indo na direção positiva do eixo X, aqui nada muda, continua zero a temperatura. Portanto, nessa parte o gráfico é constante, ele não está crescendo. Percorrendo o gráfico de 4 a 8, veja o que acontece. Ó, esse segmento de reta vai ascendendo, né? Então, essa parte é crescente. De 8 a 12, mesma coisa. A diferença do período 8 a 12, em comparação com 4 a 8, é que a inclinação da reta é maior. Portanto, aqui o crescimento é maior. Então, de 4 a 8 cresce, de 8 a 12 cresce, mas o crescimento de 8 a 12 é maior. De 12 a 16, olha, se mantém constante. E, finalmente, de 16 a 24, o segmento de reta que corresponde ao gráfico nessa partezinha é descendente. Portanto, aqui a função é decrescente. A resposta correta, então, seria do intervalo de 4 a 12. Nessa partezinha, a função ela está crescendo, né? Então, a resposta correta dessa questão, a alternativa correta, é a B. Questão 18. O gráfico a seguir representa a altura h de uma planta dada em centímetros em função do tempo t, expressa em meses. Que gráfico, né? A expressão algébrica que representa a função esboçada é... Então, aqui nós temos que deduzir do problema que é a função afim, porque pelo desenho a gente percebe que é uma reta. Então, o h ele vai ser dado por m vezes t, em que t é a variável livre, né? Mais b, seria a equação da reta não vertical, né? O m é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então tem que lembrar que
o gráfico da reta é desse tipo, né? O coeficiente linear aqui ele é igual a zero. Por quê? Porque o coeficiente linear é onde a função corta o eixo y. E corta na origem. As coordenadas da origem é 0, 0. Então, portanto, b igual a zero. B igual a zero. Então, o problema já se simplificou bastante, né? Então, a equação ela passa a ser h igual a m vezes t. Em termos de achar a solução aqui entre as alternativas, a gente já sabe que é a A, porque é a única que tem essa forma, certo? Então aqui a gente já conseguiria resolver a questão, mas vamos continuar aqui para achar o coeficiente angular. Se nós chamarmos o ponto na origem de A, vai ser o ponto 0, 0, né? Coordenada 0, 0. E esse ponto aqui em cima de B, coordenada 2, 10. O coeficiente angular, quando a gente sai de A para B, ele vai ser a coordenada no eixo y final menos o y inicial, a variação no eixo y, dividido pela variação no eixo x. Então vamos considerar aqui de forma geral o A igual a x1, y1 e o B igual a x2, y2. E vamos imaginar que a gente sai do A para o B, assim, nessa direção. O coeficiente angular vai ser a coordenada y do ponto final, y2, menos a coordenada y do ponto inicial, y1, dividido pela coordenada x do ponto final, menos a coordenada x do ponto inicial. Então, nesse caso, a questão, nós ficaremos com y2 menos y1, 10 menos 0, dividido por x2 menos x1, que é 2 menos 0. Isso aqui vai ficar 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, de fato, essa função ela é igual a 5 vezes t. Questão 19. Uma bala é atirada de um canhão e sua trajetória descreve uma parábola de equação y igual a menos 5x ao quadrado mais 90x, onde as variáveis x e y são medidas em metros no gráfico a seguir. Nessas condições, a altura máxima atingida pela bala é... Então, aqui é só a gente entender o comportamento gráfico da função quadrática, né? Esse gráfico é uma parábola. No meio do caminho aqui entre os dois zeros, quando eu resolvo essa equação aqui, primeiro vamos colocar aqui a função. Menos 5x ao quadrado mais 90x. Quais os lugares em que a função é igual a zero, y é igual a zero? Quais os pontos em que a função é igual a zero? Nos pontos em que a função é igual a zero. Se eu resolver essa equaçãozinha aqui, eu vou obter como solução 18 e o zero. Então, quando a gente resolve a equação do segundo grau, nós estamos enxergando aqui a função quadrática. Os zeros da função quadrática são exatamente os lugares onde y é igual a zero. Tem que resolver uma equação do segundo grau. Não iremos resolver ela aqui, porque o nosso interesse aqui é no comportamento gráfico. Eu teria que resolver ela. Então, de 0 a 18, metade do caminho é 9, certo? É exatamente esse ponto que vai levar lá no vértice. A gente chama isso aqui, então, de coordenada x do vértice. E aqui, a coordenada y do vértice, né? O x do vértice, como a gente pode perceber aqui por intuição, ele é igual a 9. Logo, eu tenho que fazer o valor de y para x igual a 9, para o x do vértice, certo? Então, o y vai ser igual a 5 negativo vezes 9 ao quadrado, mais 90 vezes 9. Eu tenho que fazer essa conta aqui. Y igual a 5 negativo vezes 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá 81 aqui, né? Mais 90 vezes 9, que dá 810. Aqui, 5 vezes 81, vou fazer a continha aqui. Só para exercitar, né? 5 vezes 1, 5. 8 vezes 5, 40, que dá 405, né? 405 negativo. Mais 810.
Perceba que 810 é o dobro de 405. Então, na real, nós temos aqui menos 405 mais 810 vai ficar 405. 405. E a resposta aqui, então, é o y do vértice igual a 405 metros, né? Só um detalhezinho aqui, eu vou colocar aqui, subscrito aqui o Vzinho aqui, para dizer que é o y do vértice, né? Porque quando a gente coloca o x do vértice, nós vamos obter o y do vértice na função, né? Então, a alternativa correta aqui seria C. Questão 20. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. Uma investigação revelou a presença da bactéria Salmonella, que se multiplica segundo a lei NT igual a 200 vezes 2 elevado a 2t, em que NT é o número de bactérias encontradas na amostra de maionese T horas após o início do almoço. Quando o número de bactérias era de 3.200, havia passado. Então, para achar o tempo, dado uma certa quantidade de bactérias. Primeiro, vamos escrever a função aqui, né? NT é igual a 200 vezes 2 elevado a 2t. O problema seria achar o valor de t que corresponde ao número de bactérias igual a 3.200. Então, o NT é 3.200. Isso vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a 2t. Podemos perceber aqui que do lado direito nós temos um pacotinho de multiplicação com expoentes, né? Com exponenciação. Isso significa dizer que isso aqui é um único termo algébrico. Eu posso simplificar, então, esses dois termos algébricos, né? Do lado direito é um número, do outro lado é um único termo algébrico. Aqui, ó, esses dois zeros significa que cada um dos dois lados estão multiplicados por 100. Então, vamos dividir por 100, ficando 32 igual a 2 vezes 2 elevado a 2t. Agora, 32 dividido por 2, né? Esse 2 aqui que multiplica, sai dali, vai para o outro lado, 2 elevado a 2t, ficamos com isso, né? Então, aqui ficamos com 16 igual a 2 elevado a 2t. Vamos usar um espelhinho aqui, né? Só espelhando aqui a equação para deixar do lado esquerdo o termo que tem a variável, né? Aquilo que eu quero procurar. Vamos decompor o 16. 16. Quando eu divido por 2 dá 8, quando eu divido por 2 dá 4, quando eu divido por 2 dá 2, quando eu divido por 2 dá 1. Então, na real, 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 2 na 4. E a equação fica 2 na 2t igual a 2 na 4. Se os dois expoentes são iguais, dado que a função exponencial ela é injetiva, quando esses dois expoentes são iguais, isso só pode acontecer se... Desculpa, quando a base é igual, né? Quando os dois números na base são iguais, isso só pode acontecer se os expoentes forem iguais, dado a injetividade da função exponencial. É só lembrar que quando isso acontecer, os dois números da base são iguais, então em cima também tem que ser igual. 2t igual a 4, que dá t igual a 2. Portanto, a resposta dessa questão seria 2 horas. Alternativa D. Questão 21. Uma loja vende camisetas de 3 marcas e preços diferentes. A tabela a seguir mostra o levantamento sobre a venda dessas camisetas em 3 dias consecutivos. Qual é o sistema que permite calcular algebricamente o número de unidades vendidas de cada marca? Nós temos aqui, no primeiro dia foi vendido 2 unidades da marca X, uma da marca Y e uma da marca Z. Então, essa equação aqui ficaria 2x mais Y mais Z igual ao total de vendas, 81. Então, eu já vou tirar das alternativas todas aquelas que não satisfazem isso, né? Seria a C e a D. Não pode ser essas duas. Na segunda linha, nós temos 4x, não foi vendido nada da Y, 0 vezes Y. Desculpa, ali é 3 vezes Y, né? 3 vezes Y. 4x mais 3 vezes Y mais 0z, 0 vezes Z, igual a 135. Então, essa equaçãozinha aqui, ela se resume a 4x mais 3y igual a 135. E a única alternativa que tem essa equação é a A, porque a D já não tem. Então, a gente já sabe que a resposta correta é a A.
Vamos só montar a terceira equaçãozinha. Dá 0x, não foi vendido nada da marca X, mais 5y, mais 3z, igual a 177. Essa equação se resume a 5y mais 3z, igual a 177. Exatamente como está ali na última equação da alternativa A. Questão 22. 13 competidores disputam um campeonato de xadrez, de modo que cada competidor joga uma vez com todos os outros. Quantos jogos serão realizados nesse campeonato? Então vamos usar a seguinte notação aqui. Vamos fazer assim: C1, C2, C3, C4, até o C13 são os competidores. Certo? Quantas filas nós podemos fazer com esses 13 competidores? Por exemplo, nós podemos fazer uma fila com 2 competidores, né? C1, C2, pode ser, sei lá, C3, C7, C2, C13. Para cada uma dessas filas eu tenho uma outra fila envolvendo os mesmos elementos, como por exemplo o C2, C1, aqui o C7, C3, o C13, C2 e assim por diante. Então, se eu souber contar o número de filas diferentes que eu posso fazer com esses 13 competidores, no final das contas, se eu dividir esse resultado por 2, eu vou saber o número de conjuntos com 2 desses competidores. Veja que envolvendo o competidor 1 e o competidor 2 está o conjunto C1, C2. Envolvendo o competidor 3 e 7 está o conjunto C3, C7. E o conjunto é eu escolher 2 desses competidores, independente da ordem que eu escolha, certo? O que nós queremos saber é a quantidade de conjuntos que eu consigo fazer, então, com 2 competidores entre esses 13 competidores. É isso que nós queremos. Aqui o C2, C13. Então, vamos utilizar o princípio fundamental da contagem para saber quantas filas eu consigo fazer. Então, imaginamos aqui a posição do primeiro que vai ocupar a fila, né? Aqui. E aqui o segundo. Eu posso escolher o primeiro dentre os 13 competidores de 13 formas diferentes, que os 13 ainda estão lá. Uma vez escolhendo um desses 13, me restam apenas 12 para eu fazer a escolha do segundo competidor que vai parar no segundo lugar da fila. Certo? Pelo princípio fundamental da contagem, o número total de filas que eu posso fazer, então, vai ser 13 vezes 12. Como cada fila pode ser invertida a ordem e ela está ligada a um único conjunto com 2 elementos, esse número que eu estou procurando, ele vai ser então a quantidade de filas dividido por 2. Na matemática a gente chama isso de combinação dos 13 elementos tomados 2 a 2. Então, na real, aqui nós vamos ter esse número, né, a combinação de 13 elementos somados 2 a 2. Mesmo que eu não saiba o número, eu já sei como fazer, né? Vai ser 13 vezes 12 dividido por 2. Como aqui em cima nós temos um único termo aritmético, porque só tem multiplicação, e embaixo um número, eu posso dividir esse 2 por qualquer um desses termos, né? Posso simplificar. Vamos ficar então com 13 vezes 6. Esse número é 78. Então essa é a forma mais rápida de resolver esse problema sem saber muito sobre análise combinatória. A resposta, a alternativa correta aqui seria então a C. Essa questão 23 ela foi anulada. Questão 24. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. A partir dos 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor
até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Qual dos gráficos melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Então, veja que aqui nós temos uma função, né? Olha aqui, a própria palavra aqui já vai indicar o caminho aqui de interpretação, né? Então, aí nós temos o primeiro período, que é de 0 a 10 anos, em que o crescimento foi, vamos colocar aqui, mais rápido, né? De acordo com o que foi escrito ali no enunciado. E depois de 10 a 17 anos, o crescimento ficou um pouco mais lento, né? E depois de 17 anos em diante, imperceptível. Perceptível. Vamos analisar então aqui o gráfico que melhor se adequa a essas exigências aqui. Vejamos que o gráfico mostrado aqui na C, na verdade, não é o gráfico de uma função, porque essa parte aqui, ó, ela não tem um único correspondente para o 10 anos. Então, representaria diversas alturas ao mesmo tempo para 10 anos. O mesmo acontece aqui, ó, com 17 e aqui também nessa outra situação. Então, isso não pode ser função. A função, para cada idade, deveria corresponder apenas uma altura. Então, aqui não satisfaz a condição de ser uma função. O mesmo acontece aqui, ó, no gráfico da alternativa B. Então, dois pontos em que o gráfico não pode ser função. E aqui de novo, ó, aqui novamente nós temos a situação. Esses gráficos não são gráficos de função. Por quê? Repetindo aqui, para cada idade ele teria que ter uma única altura. Senão nós não teríamos a altura em função da idade. Então a gente já sabe que a resposta certa é a por exclusão. Mas vamos analisar então a situação aqui para ver se realmente fecha com o que está no enunciado. De 0 a 10 anos, nós temos esse segmento de reta aqui que tem uma inclinação. E é essa inclinação desse segmento de reta que vai dizer o quão rápido é o crescimento. Certo? Já que essa reta tem, ela, na medida que eu me desloco na direção positiva da idade, aumentando a idade, aqui esse segmento de reta está crescendo também, né? Significando que a função é crescente. E a inclinação dessa reta vai dizer o quão rápido esse crescimento está sendo. Veja que aqui, de 10 a 17, essa inclinação é menor, então o crescimento é menor. E aqui vai diminuindo cada vez mais o crescimento, até se tornar praticamente imperceptível aqui, ó. Quando a reta é horizontal, quando o gráfico pega uma partezinha em que ele é horizontal, nós dissemos que ali o crescimento é constante, né? Não há crescimento, né? Então aqui ele está se aproximando dessa situação de crescimento constante, né? Exatamente como foi descrito no enunciado. Então a alternativa correta, de fato, é A. Questão 25. O gráfico que melhor representa a equação da reta y igual a 2x menos 5 é? Então vamos lá. A equação de uma reta não vertical, ela pode ser escrita dessa forma: y igual a mx mais b, em que m é o coeficiente angular, e b é o coeficiente linear. Toda função que é representada por uma reta, a gente chama de função afim. Quando o b é igual a zero, essa equação ela passa a se tornar y igual a m vezes x. Então, nesse caso aqui, nós temos a função geral, a função afim aqui, né? A função afim, que englobaria todos os casos, né? E aqui, quando b é igual a zero, y se reduz a y igual a m vezes x. Aqui a gente chama de função linear, que é um tipo especial de função afim, que é muito importante. Muito bem, o valor de b, o coeficiente linear, ele vai dizer onde que a reta corta o eixo y.
certo? Então, o valor de B para a função que nós queremos analisar, que é a y igual a 2x menos 5, é igual a 5 negativo, certo? Então, o coeficiente linear é 5 negativo. O gráfico tem que cortar o eixo y nessa posição, 5 negativo. Veja que aqui ele corta aqui no lugar positivo, aqui na alternativa A. Então, não pode ser essa aqui. Aqui também positivo e aqui também positivo. Então, nenhuma dessas alternativas aqui satisfaz o que nós queremos. Agora, a alternativa C, o coeficiente linear corta o eixo y exatamente em B igual a 5 negativo. Então, essa é a alternativa correta, né? Então, a alternativa correta que responde à questão 25 é a C. Questão 26. O termo que ocupa a posição n em uma progressão aritmética PA, de razão R, é dado pela fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Com auxílio dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o 14º termo de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 20. Então, aqui nessa questão, ele já forneceu a fórmula do termo geral da progressão aritmética. O AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ele pede para achar o 14º termo, ou seja, o A14. Ele diz que a razão da PA é 3. R igual a 3. E o primeiro termo é igual a 20, né? O A1 é igual a 20. O que é uma progressão aritmética? Vamos escrever ela aqui do lado. Aqui, ó. Uma progressão aritmética é uma sequência de números reais em que, a partir de um primeiro termo, esse aqui, né? A partir de um primeiro termo, eu obtenho os outros, primeiro termo aqui, somando sempre a razão. Tá? Então, eu vou somar o 3 nos termos subsequentes. 23, qual é o próximo? 26, qual é o próximo? 29, qual é o próximo? 32, e assim por diante. Percebemos o seguinte agora. Quando eu saio do primeiro para o segundo termo, eu somo 3. Deixa eu colocar ali a seta em cima, que é melhor. Quando eu saio do primeiro para o segundo, eu sou obrigado a somar 3, que é a razão. Daqui para cá, mais 3. Mais 3. E assim por diante. Então, esse que é o segundo termo, que é o A2, é o primeiro termo mais 3. O A3 é o primeiro termo mais 3 mais 3, ou seja, 2 vezes 3. Eu tive que somar 2 vezes a razão para chegar no terceiro termo. No quarto termo, eu tive que somar 3 vezes a razão. No quinto termo, eu tive que somar 4 vezes a razão. É como se fosse um sapinho que desse sempre o mesmo pulo, né? Para eu chegar no 14, eu parto do primeiro termo, que é o 20, né? O A14, então vai ser o primeiro termo. E a quantidade de vezes que eu vou ter que somar a razão vai ser igual à quantidade de vezes aqui desse sapinho imaginário. Quantos pulos ele teve que dar para chegar lá na posição 14? Ele vai ter que pular 13 vezes. Então, 13 vezes 3, certo? Então, vai ser 20 mais 3, mais 3, mais 3, uma soma com 13 parcelas. Então, o A14 é igual a 20 mais 13 vezes 3. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui a escrita desse A14 aqui. Ficou meio feio. A14 igual a 20 mais 13 vezes 3. Portanto, A14 é igual a 20. 13 vezes 3 dá 39. Então, o 14º termo é igual a 59. E a resposta certa, a alternativa certa da questão 26 é a C.